Ela encolhida no escuro, com o cheiro de feno úmido e medo impregnando o cetim branco do vestido, que deveria ser o símbolo de sua felicidade. Cada estalo da madeira velha do celeiro era um passo de seu perseguidor. Cada uivo do vento era o seu próprio grito que morria na garganta. O anel de diamante em seu dedo, frio e pesado, não era uma promessa de amor, mas a marca de uma posse da qual ela fugia com todas as forças que lhe restavam. O mundo havia se tornado um borrão de galhos que arranhavam seu rosto, de lama que manchava sua pureza forjada e de uma escuridão que ela rezava a engoliria antes que ele a encontrasse. Se o grito desesperado de Lia e o silêncio profundo de Arthur já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum detalhe de como essa fuga pode se transformar em um encontro de almas. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que, às vezes, é preciso um grito para quebrar a solidão e provar que o amor sempre encontra um caminho. A escuridão dentro de Arthur era mais antiga que a daquela madrugada. Ele acordava todos os dias às 4:30, não por um despertador, mas por um relógio interno ajustado por anos de luto e rotina. O sol ainda não havia decidido se levantar, e nesse limbo entre a noite e o dia, a fazenda pertencia a ele e aos seus fantasmas. A cozinha era o coração silencioso de sua solidão. Ele se movia com a economia de gestos de um homem que não tem para quem se exibir. Puxava da prateleira um único prato, uma única caneca. Enchia a cafeteira com água e pó na medida exata para uma pessoa. O som sibilante do café passando era a única conversa que a casa ouvia pela manhã. O vapor que subia da caneca era a única coisa que dançava naquela cozinha imóvel. Arthur não sentia o silêncio. Ele o respirava. Era o ar pesado que preenchia os espaços vazios. O espaço ao seu lado, na grande mesa de madeira de lei, o espaço no banco da varanda, o espaço no lado direito da cama de casal, cujo colchão mantinha uma forma quase virginal, intocado há 7 anos. 7 anos, 2 meses e 12 dias. Ele não contava de propósito, mas os números se apresentavam em sua mente toda manhã, tão pontuais quanto o primeiro canto do galo. Ele tomou seu café olhando pela janela, para a silhueta das colinas que um dia representaram um futuro. A fazenda Vale Sereno fora o sonho compartilhado, a promessa de uma vida construída com as próprias mãos, longe do barulho da cidade. Ele e Elara haviam escolhido cada tábua da casa, plantado cada muda de ipê que hoje sombreava a entrada. Agora a fazenda era seu mausoléu particular, e ele seu zelador solitário. Terminado o café, ele lavou a caneca e o prato, deixando-os no escorredor, prontos para a próxima refeição solitária. Calçou as botas gastas, o couro rachado como a pele de uma fruta esquecida ao sol. Ao passar pela pequena oficina ao lado da casa, seus olhos de um azul profundo e cansado pousaram por um instante sobre um par de luvas de jardinagem de lona, cobertas por uma fina camada de poeira. Estavam sobre a bancada ao lado de um vaso quebrado pela metade. Elara estava tentando consertá-lo no dia do acidente. Ele nunca teve coragem de mover nem as luvas, nem os cacos. Não precisava tocá-los para sentir a pontada aguda da ausência. Era uma dor fantasma, no membro que lhe fora amputado da alma. Ele se convencia de que a paz que sentia era real, um prêmio de consolação por sua perda. Mas no fundo de seu ser, na quietude que se seguia a um longo dia de trabalho braçal, ele sabia que aquilo não era paz. Era a ausência completa de esperança, um vazio tão vasto que som algum conseguia preenchê-lo. Até aquela madrugada. Naquela madrugada, a quietude foi assassinada. O som rasgou o ar denso da pré-manhã com a violência de um relâmpago. Não foi o ganido de um coiote, nem o berro de uma res assustada. Arthur, que conhecia cada ruído de sua propriedade, como a palma de sua mão calejada, soube de imediato. Era um som humano, um grito feminino, agudo, visceral, carregado de um terror tão puro que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem e o coração, adormecido em seu peito, dar um salto doloroso. Seu primeiro impulso não foi heroísmo, foi um cansaço profundo, uma irritação antiga. Era o mundo barulhento e caótico,
o mundo dos problemas, das complicações, do qual ele se exilara finalmente encontrando seu endereço. Problemas não batiam à sua porta. Eles a arrombavam, pensou com amargura. Por um instante, considerou ignorar, trancar a porta, aumentar o volume de um rádio inexistente e fingir que sua redoma de silêncio permanecia intacta. Mas o grito veio de novo, desta vez mais curto, abafado, como se uma mão o tivesse sufocado. E isso mudou tudo. Aquele som não era apenas de medo, era de luta. E vinha da direção do grande celeiro, onde ele guardava o feno e as ferramentas mais antigas. Uma centelha de algo que ele não sentia há muito tempo, talvez um resquício de dever, talvez uma humanidade teimosa, o forçou a se mover. Ele pegou o pesado lampião a querosene que mantinha na parede da cozinha para as raras quedas de energia. A chama dançou, lançando sombras longas e trêmulas que faziam a casa familiar parecer um lugar estranho e ameaçador. Cada passo sobre o cascalho que levava ao celeiro era uma negociação. Uma parte dele, a parte que queria proteger a própria dor, gritava para que ele voltasse para a segurança de sua solidão. A outra, a parte que lembrava de um tempo em que ele era um protetor, um marido, um homem vivo, o puxava para a origem daquele som desesperado. A grande porta do celeiro estava entreaberta, uma boca escura convidando-o para o desconhecido. Ele a empurrou devagar. O rangido das dobradiças foi um trovão no silêncio tenso. O cheiro de poeira, feno seco e terra úmida o envolveu. Ele ergueu o lampião, sua luz amarelada e trêmula cortando a escuridão em fatias. E então, ele a viu. A luz encontrou primeiro o branco, um branco fantasmagórico, sujo de lama e rasgado em vários pontos. Era um vestido de noiva, uma visão tão absurda e deslocada contra a madeira rústica e os fardos de feno que a mente de Arthur demorou um segundo para processar. Encolhida atrás desses fardos, como um animal acuado, estava uma jovem. Seus longos cabelos loiros, quase dourados, estavam emaranhados e cheios de folhas secas. O rosto, de uma beleza delicada, estava manchado de fuligem e lágrimas secas. Mas foram os olhos que o prenderam. Grandes, de um verde vívido como as primeiras folhas da primavera, e naquele momento, arregalados pelo mais puro terror. Para Lia, encurralada, exausta e sem mais forças para correr, a luz do lampião não era a salvação. Era o holofote de um palco, onde sua captura seria o ato final. A silhueta do homem alto e largo que segurava a luz era a de mais um predador em seu caminho. Seu corpo inteiro se tensionou, os músculos gritando em protesto, preparando-se para lutar com as unhas e os dentes, ou para uma última e fútil tentativa de fuga. Ela não tinha mais um grito dentro de si, mas quando os olhos azuis de Arthur encontraram os verdes dela, algo inesperado aconteceu. Uma corrente invisível passou entre eles no ar pesado do celeiro. Ele, que esperava encontrar um problema, um invasor, talvez até um perigo, não viu nada disso. Ele viu o reflexo de um desespero que conhecia intimamente. Viu a imagem de alguém cuja alma havia sido despedaçada. Alguém que corria não para um lugar, mas de um lugar. Ele não viu uma ameaça, viu uma dor que ecoava a sua. E ela, que esperava ver raiva pela invasão ou pior, a luxúria calculista que conhecia tão bem nos olhos de outro homem, viu algo que a desarmou por um instante crucial. Não era pena, o que a teria humilhado. Era uma tristeza profunda, antiga, quase familiar. Uma tristeza que parecia reconhecer a dela. Os ombros largos daquele homem não pareciam ameaçadores, mas pesados, curvados por um fardo invisível. Naquele momento, no silêncio que se seguiu ao grito, a luz amarelada do lampião iluminando a poeira que dançava entre eles, dois mundos colidiram. Duas solidões se reconheceram. A dele, construída ao longo de anos de perda. A dela, forjada em uma única noite de terror. O fazendeiro e a noiva fugitiva se encararam, e o tempo, por um instante, parou de correr. O tempo no celeiro esticou-se até quase arrebentar. O único som era a respiração ofegante dela e o crepitar baixo da chama do lampião. O olhar de Arthur não se desviou do dela, mas ele fez um movimento lento, deliberado, baixando o lampião até o chão. A luz agora subia, suavizando as sombras em seu rosto, tornando-o menos uma silhueta imponente e mais um homem.
Eu não vou machucar você, ele disse. A voz desacostumada a ser usada saiu mais grave e rascante do que ele pretendia, como uma porta de ferro que não era aberta há anos. Lia não relaxou. Cada fibra de seu corpo permanecia em alerta máximo. Palavras eram fáceis. Ricardo também lhe dissera inúmeras vezes que não a machucaria, geralmente com um sorriso encantador, pouco antes de sua mão apertar seu braço com mais força do que o necessário para lembrá-la de quem mandava. Arthur viu a desconfiança inabalável nos olhos verdes dela. Ele entendeu. Aquele tipo de medo não era aplacado com frases simples. Exigia provas. Ele deu um passo para trás, aumentando a distância entre eles. Um gesto de rendição, de espaço. Está frio aqui fora, ele continuou, a voz um pouco mais suave agora. E você parece precisar de água, de um lugar seguro. A palavra seguro pairou no ar poeirento. Para Lia, a segurança havia se tornado um conceito abstrato, uma terra estrangeira, da qual ela não lembrava o caminho. Mas a exaustão era uma força poderosa, e o frio começava a se infiltrar em seus ossos, fazendo-a tremer incontrolavelmente. Ficar ali significava congelar, ou pior, ser encontrada. Entrar na casa daquele homem era um risco monumental, mas era um risco diferente. Era uma aposta no desconhecido contra a certeza do horror que a perseguia. Ela observou as mãos dele, grandes, calejadas, com pequenos cortes e arranhões do trabalho diário. Eram as mãos de um trabalhador, não de um predador que vivia em escritórios com ar-condicionado. Em um impulso que vinha mais do instinto de sobrevivência do que da confiança, ela deu um nó minúsculo com a cabeça. Arthur entendeu. Ele não se aproximou. Apenas se virou e caminhou lentamente em direção à saída do celeiro, deixando o lampião no chão para iluminar o caminho dela. A porta da cozinha está aberta, ele disse por sobre o ombro. Pode entrar. Eu vou checar os animais. Levarei o tempo que for preciso. Foi o maior presente que ele poderia ter lhe dado. Tempo e distância. Lia esperou até que a figura dele desaparecesse na penumbra do amanhecer. Então, movendo-se com a rigidez de uma boneca de porcelana quebrada, ela se levantou. O vestido de noiva pesado e úmido agarrou-se a ela como uma mortalha. Com um último olhar para a escuridão da estrada por onde viera, ela correu desajeitadamente em direção à luz cálida que emanava da casa. Os dias que se seguiram foram uma dança tensa de desconfiança e silêncio. Arthur a instalou no quarto de hóspedes do andar de cima. Era o quarto de Elara, antes de se casarem. Um quarto que ele mantinha impecavelmente limpo, mas sem vida. Uma cama de solteiro com uma colcha de retalhos, uma pequena cômoda de madeira e uma janela que dava para os campos do leste. Para Arthur, colocar aquela estranha naquele espaço sagrado foi um ato sísmico. Era como se a presença dela, vibrante e aterrorizada, estivesse profanando uma relíquia. A porta fechada do quarto tornou-se uma barreira física que representava as paredes invisíveis que ele mantinha ao redor de seu coração. Para Lia, o quarto era uma cela segura, aquecida e limpa, mas ainda assim uma cela. Ela passava horas sentada na beira da cama, ouvindo os sons da fazenda, o mugido distante do gado, o barulho de um trator, os passos pesados de Arthur no andar de baixo. Cada ruído era um lembrete de sua total dependência daquele homem taciturno. Ela se sentia uma prisioneira, imensamente grata pelo refúgio, mas aterrorizada com o isolamento. Ela não sabia se o homem que a abrigava era seu guardião ou, com o tempo, se revelaria seu carcereiro. Arthur retomou sua rotina com uma determinação feroz, como se o trabalho pudesse apagar a presença dela da casa. Mas ela estava em todo lugar, no prato extra que ele instintivamente pegava e guardava. No som suave da água do chuveiro. No cheiro de um sabonete floral que não era o seu, vindo das roupas que ele deixara para ela. Roupas velhas de Elara, que ele guardara em uma caixa e que agora serviam a um propósito que o deixava profundamente desconfortável. No terceiro dia, o mundo exterior invadiu a fortaleza de Arthur. Ele estava na cozinha, limpando uma peça do motor do trator, quando a voz do locutor no pequeno rádio de pilhas capturou sua atenção. Chip. Continuam as buscas pela noiva desaparecida, Lia Medeiros, de 24 anos. A jovem foi vista pela última vez na noite de seu casamento com o proeminente empresário Ricardo Vargas.
A família Vargas oferece uma recompensa substancial por qualquer informação que leve ao paradeiro de Lia. Em um comunicado emocionado, o noivo, Sr. Vargas, pediu que sua amada noiva, que ele acredita estar sofrendo de um surto de estresse pré-nupcial, volte para casa. Ele afirmou que tudo está perdoado e que seu único desejo é garantir que ela esteja segura. Arthur sentiu um nó gelado se formar em seu estômago. O perigo agora tinha um nome: Ricardo Vargas, e sobrenome: poder, dinheiro, influência. A descrição do noivo emocionado e da noiva confusa cheirava a uma narrativa cuidadosamente construída para consumo público. Ele olhou para o teto, na direção do quarto onde ela estava. Ela não era uma noiva confusa. Ela era uma mulher fugindo por sua vida. E ele, ao abrigá-la, tinha acabado de se colocar no caminho de um homem muito poderoso. Seu instinto de autopreservação, afiado por anos de isolamento, gritou para que ele a mandasse embora, para que a levasse para a cidade mais próxima e a deixasse lá. Era o caminho lógico, o caminho seguro. Mas então ele se lembrou do terror puro nos olhos dela no celeiro. Aquele não era o olhar de alguém com estresse pré-nupcial. Era o olhar de um animal encurralado. Mandá-la embora seria o mesmo que jogá-la aos lobos. Com um suspiro pesado que carregava o peso de uma decisão indesejada, ele desligou o rádio. O silêncio que voltou à cozinha parecia pela primeira vez em muito tempo frágil e falso. Lá em cima, Lia também ouvira. A janela do quarto estava entreaberta e o som do rádio subira com clareza suficiente. Surto de estresse. Tudo está perdoado. A manipulação era tão vil, tão típica de Ricardo, que a náusea subiu por sua garganta. Ele não estava a procurando por amor. Ele a estava caçando para proteger sua reputação, para recuperar sua propriedade. O mundo inteiro agora a via como uma louca instável e a ele como um noivo nobre e sofredor. A armadilha estava perfeitamente montada. Quem acreditaria nela contra ele? Sua sensação de aprisionamento se aprofundou. A fazenda era seu único esconderijo e sua liberdade dependia inteiramente da compaixão daquele estranho silencioso. A confiança, quando finalmente começou a brotar, não o fez com palavras, mas com gestos silenciosos que falavam mais alto. Começou com a comida. 3 vezes ao dia, Arthur preparava uma refeição simples: ovos, pão caseiro, sopa, um ensopado de legumes. Ele subia as escadas, hesitava por um momento diante da porta fechada e então deixava a bandeja no chão, batendo levemente na madeira antes de se retirar. Não forçava a interação, não exigia gratidão. Era uma oferta, pura e simples. Lia, a princípio, esperava até que os passos dele se afastassem completamente, antes de abrir a porta e pegar a bandeja. A comida era honesta, sem artifícios, mas quente e nutritiva. Cada refeição era uma âncora que a mantinha presa à realidade, um pequeno ato de cuidado que contrastava violentamente com os jantares luxuosos e frios com Ricardo, onde cada garfada era observada e cada caloria implicitamente julgada. A ponte entre eles foi solidificada por um ato dela. Numa tarde, enquanto Arthur consertava uma cerca no pasto mais distante, Lia se aventurou a sair do quarto. A casa estava vazia e silenciosa, um museu da vida de outra pessoa. Na lavanderia, sobre uma cadeira, ela viu uma das camisas de trabalho dele. Uma camisa de flanela azul grossa, com um rasgo em forma de L, perto do cotovelo, provavelmente preso em arame farpado. Ao lado da máquina de lavar, havia uma pequena caixa de costura coberta de poeira. A caixa de Elara. Lia a abriu. Dentro, linhas de todas as cores, agulhas e um pequeno dedal de prata. Com uma delicadeza que surpreendeu a si mesma, ela pegou a camisa e sentou-se na cozinha, na mesma cadeira onde ele tomava seu café solitário. Suas mãos, que nos últimos anos só haviam sido treinadas para segurar taças de champanhe e acenar em eventos sociais, encontraram um ritmo antigo, ensinado por sua avó na infância. Ponto por ponto, ela remendou o rasgo. Não foi um trabalho de mestre, mas foi forte e cuidadoso. Um pequeno ato de reparo, de contribuição. Uma forma de dizer obrigada sem ter que enfrentar aqueles olhos azuis e intensos. Ela dobrou a camisa e a deixou sobre a cadeira, voltando para seu refúgio antes que ele retornasse.
Quando Arthur voltou ao entardecer, cansado e sujo, ele viu a camisa. Ele a pegou sentindo a textura dos pontos sob seus dedos calejados. O remendo era visível, mas feito com um esmero que o atingiu em um lugar que ele pensava estar morto. Por anos tudo em sua vida era sobre quebrar, perder, se desgastar. Aquilo era o oposto. Alguém havia consertado algo para ele. Alguém havia cuidado de algo seu. Ele ficou parado no meio da cozinha por um longo tempo, segurando a camisa como se fosse algo precioso. Naquela noite, em vez de deixar a bandeja no chão, ele bateu na porta e esperou. Lia abriu uma fresta, os olhos cautelosos. Ele não disse nada sobre a camisa. Apenas estendeu a bandeja para ela. Sopa de batata, ele disse, sua voz ainda um pouco áspera. As mãos dela tremeram um pouco ao pegar a bandeja. Seus dedos se roçaram nos dele por uma fração de segundo. Um toque tão breve, mas que pareceu uma pequena descarga elétrica. Obrigada, ela sussurrou. A primeira palavra que trocavam desde aquela primeira noite. Ele apenas assentiu, seus olhos encontrando os dela por um instante. Pela primeira vez, ele não viu apenas medo, viu uma fagulha de outra coisa. E ela, pela primeira vez, não viu apenas tristeza. Viu uma aceitação silenciosa. Ele se virou e desceu as escadas. Lia fechou a porta, encostando-se nela, o coração batendo um pouco mais rápido. Naquela noite, a sopa pareceu mais quente, e o silêncio da casa, um pouco menos assustador. As paredes, visíveis e invisíveis, ainda estavam ali, altas e fortes. Mas no alicerce de uma delas, uma pequena e frágil trepadeira de confiança havia começado a crescer. A troca de um obrigada e uma sopa de batata não derrubou as muralhas que existiam entre eles, mas abriu uma pequena fresta no portão, o suficiente para que um pouco de luz entrasse. A rotina na fazenda começou a mudar, de forma sutil, quase imperceptível. Lia não se mantinha mais entrincheirada no quarto de hóspedes. Começou a descer as escadas durante o dia, movendo-se pela casa com a leveza de um fantasma que teme perturbar os vivos. A princípio, ela só aparecia na cozinha para pegar água ou lavar o prato da refeição anterior. Sempre em silêncio, sempre se retirando rapidamente se Arthur entrasse. Ele, por sua vez, fingia não notar a crescente coragem dela. Continuava com suas tarefas, mas sua consciência estava hipersintonizada com a presença dela. Ele notava o cheiro do sabonete de Elara que ficava no ar depois que ela passava, a maneira como ela deixava a cadeira da cozinha perfeitamente alinhada com a mesa, como se para apagar qualquer vestígio de sua passagem. O primeiro degelo real aconteceu em uma manhã ensolarada. Arthur estava indo para o galinheiro com um balde de milho quando a viu, parada perto da cerca, observando as galinhas ciscarem o chão. Ela usava uma das camisas velhas de Elara, grande demais para seu corpo esguio, e um par de calças que ele havia deixado para ela. Com os cabelos loiros presos em um coque improvisado, ela parecia menos uma noiva fugitiva e mais uma garota do campo. Por um instante ele hesitou. A parte dele que se agarrava à solidão o instigou a simplesmente passar por ela e seguir com sua tarefa. Mas outra parte, uma parte que sentia uma curiosidade incômoda, venceu. Ele se aproximou devagar. Elas são mais espertas do que parecem, ele disse, a voz soando natural pela primeira vez. Lia se assustou, mas não recuou. Ela olhou para as galinhas e depois para ele, um esboço de sorriso tocando seus lábios. A cinzenta parece ser a chefe. Arthur seguiu o olhar dela. Essa é a Matilde. Ela manda em todas as outras e rouba o milho das mais novas. Ele estendeu o balde em direção a ela. Quer tentar? Lia olhou do balde para o rosto dele. A oferta era simples, um convite para participar, não apenas para observar. Ela mergulhou a mão no balde, a sensação dos grãos de milho secos e lisos, uma novidade tátil e agradável. Ela jogou um punhado no chão, e as galinhas correram em sua direção em um alvoroço cacofônico, fazendo-a rir. Foi a primeira vez que Arthur a ouviu rir. Não era uma risada alta ou extravagante, era um som suave, quase enferrujado, como se não fosse usado há muito tempo, mas era genuíno. E por um momento, aquele som preencheu um dos muitos espaços vazios da fazenda. Aquele som não era de dor ou medo, era de vida. Ele se pegou sorrindo por trás de sua barba por fazer, um movimento muscular que pareceu estranho em seu próprio rosto.
A partir daquele dia, pequenas interações começaram a se costurar no tecido de sua coexistência. Ela começou a ajudar em tarefas simples. Sentava-se na varanda dos fundos, sob a sombra de uma figueira antiga, e o ajudava a debulhar ervilhas ou a descascar batatas para o jantar. Ela não sabia fazer quase nada do trabalho da fazenda, mas aprendia rápido, observando as mãos habilidosas dele com uma concentração intensa. Durante essas tarefas, o silêncio entre eles mudou. Deixou de ser uma ausência de palavras para se tornar uma forma de comunicação. Um silêncio confortável, onde não havia necessidade de preencher o ar com conversas triviais. Eles simplesmente existiam no mesmo espaço, trabalhando em um ritmo compartilhado. Lia, por sua vez, começou a ver o homem por trás da tristeza. Ela via a gentileza em como ele tratava seus animais, a paciência com que consertava uma ferramenta quebrada, em vez de simplesmente jogá-la fora. Ela via a força em seus ombros largos, não como uma ameaça, mas como a prova de uma vida inteira carregando o peso do mundo e de seu próprio coração. E ela via a presença de Elara em todos os cantos, nos vasos de flores secas nas janelas, no livro de receitas na cozinha com anotações nas margens, na cadeira de balanço vazia na varanda da frente. A casa não era apenas a casa de Arthur, era um santuário para uma mulher que ele amara profundamente. E em vez de se sentir uma intrusa, Lia começou a sentir um profundo respeito por aquele luto, por aquele amor que transcendia a própria morte. Arthur começou a notar a mulher por trás do medo. Ele via a resiliência em seus olhos verdes, que agora, com mais frequência, brilhavam com curiosidade em vez de pânico. Ele via a inteligência em suas perguntas sobre as colheitas ou o clima. E ele via a graça em seus movimentos, mesmo quando realizava a tarefa mais mundana. A presença dela, que a princípio fora uma perturbação, começava a se tornar um conforto. A casa parecia um pouco menos vazia. O eco de seus próprios passos parecia um pouco menos solitário. A verdadeira ponte entre eles, no entanto, a que finalmente os levaria a cruzar o abismo de seus passados, foi erguida em uma noite particularmente fria no início do outono. Uma frente fria e inesperada havia chegado, trazendo consigo um vento cortante que assobiava pelas frestas da velha casa de fazenda. Lia não conseguia dormir. A voz de Ricardo, como a ouvira no rádio, ecoava em sua mente. Surto de estresse. Amada noiva. Ele estava pintando um retrato dela para o mundo, um que a tornava frágil, irracional, louca, e o mundo acreditaria nele. A sensação de estar presa, de não ter para onde ir, era sufocante. Ela precisava de ar. Enrolada em um cobertor grosso, ela desceu as escadas e foi para a varanda da frente. O céu estava incrivelmente limpo, salpicado por 1 milhão de estrelas frias e distantes. Ela se sentou nos degraus, abraçando os joelhos, o queixo apoiado neles, observando a vastidão escura. Ela não ouviu Arthur se aproximar. Ele também estava inquieto. A presença de Lia na casa havia agitado as águas paradas de sua dor. Memórias de Elara, antes guardadas em um compartimento seguro de seu coração, agora vinham à tona em momentos inesperados. Ele a viu na varanda, uma figura pequena e solitária contra a imensidão da noite. Ele poderia ter voltado para dentro, deixando-a com seus pensamentos, mas não o fez. Ele caminhou até a porta e a abriu. O rangido fez com que ela se virasse, assustada. Desculpe, ele disse. Só vim ver se estava tudo bem. Está tudo bem. Ela mentiu. Só não conseguia dormir. Ele assentiu, compreendendo. Então, ele fez algo que marcou uma mudança definitiva. Ele caminhou até a cadeira de balanço à esquerda, a que sempre ficava vazia, a cadeira de Elara, e se sentou. O rangido familiar da madeira sob seu peso cortou o silêncio da noite. Eles ficaram ali por vários minutos, sem dizer nada, apenas olhando para as estrelas. O silêncio era profundo, mas não vazio. Estava carregado de palavras não ditas. Foi Arthur quem o quebrou. Ela adorava noites como esta, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Dizia que as estrelas pareciam mais próximas na fazenda. Lia sabia de quem ele estava falando. Ela não precisava perguntar. Ela se sentava exatamente aí onde você está. Ele continuou, olhando para a cadeira de balanço ao lado dele, como se pudesse vê-la.
e ficava tentando encontrar as constelações que o pai dela lhe ensinara. Ela nunca acertava, mas não importava. Ele parou, engolindo em seco. Falar sobre ela era como escavar uma ferida. Doloroso, mas talvez pela primeira vez, necessário. Elara. Ele disse o nome dela em voz alta pela primeira vez em anos, não para si mesmo, mas para outra pessoa. O nome saiu com dificuldade, mas soou real. Esse era o nome dela. Ele olhou para Lia e, sob a luz pálida da lua, ela pôde ver a vulnerabilidade crua em seus olhos azuis. O silêncio desta casa não é apenas silêncio, é a ausência dela. Ouvir a dor pura e sem adornos na voz daquele homem forte e recluso foi a chave que abriu as comportas do coração de Lia. A vulnerabilidade dele deu a ela permissão para a sua própria. Ele não a estava julgando, não a estava analisando. Ele estava apenas compartilhando sua cicatriz, e, em resposta, ela sentiu uma necessidade avassaladora de mostrar-lhe a sua. Ela não disse nada. Lentamente, com a mão tremendo um pouco, ela puxou para cima a manga da camisa larga que usava. No branco pálido de seu antebraço havia uma mancha escura e feia, um hematoma, amarelado e esverdeado nas bordas, mas com um centro roxo profundo. Era a marca dos dedos de Ricardo de 2 noites antes, quando ela lhe dissera que estava tendo dúvidas sobre o casamento. A marca da perfeição da qual ela fugira. Ela não olhou para Arthur. Manteve os olhos fixos na marca como se a visse pela primeira vez. Ele dizia que era para o meu próprio bem. Ela sussurrou, a voz embargada, que eu era emocional demais, que ele só queria me proteger de mim mesma, que nosso amor tinha que ser perfeito, sem falhas. Ela finalmente levantou o olhar para encontrar o dele. Esta era a perfeição dele. Arthur olhou do hematoma para o rosto dela e seu coração se contraiu com uma fúria fria e protetora que ele não sentia há muito tempo. Ele não via uma vítima fraca. Via uma sobrevivente incrivelmente corajosa. Naquele momento, na varanda fria, sob o olhar de 1 milhão de estrelas, eles deixaram de ser um fazendeiro solitário e uma noiva fugitiva. Eram Arthur e Lia, 2 almas quebradas que, no escuro, finalmente tiveram a coragem de mostrar uma à outra suas cicatrizes. O ar entre eles mudou. A desconfiança se dissolveu, substituída por algo muito mais profundo e poderoso: empatia. Eles não estavam mais sozinhos em suas respectivas ilhas de dor. Haviam encontrado um ao outro. A escuridão da noite na fazenda Vale Sereno foi cortada por 2 feixes de luz branca que dançavam nervosamente pela estrada de terra, anunciando a chegada abrupta de intrusos. O ronco potente de um motor de carro de luxo quebrou o silêncio rural. Um som tão deslocado quanto a raiva fria que agora toldava os olhos de Ricardo. Ao lado dele, no banco do passageiro, um homem corpulento e de olhar fixo mantinha as mãos firmemente cerradas. Outro veículo, um utilitário esportivo preto, seguia de perto, seus ocupantes mergulhados na mesma determinação silenciosa. Na cozinha da velha casa de fazenda, onde a luz quente do lampião criava um pequeno oásis de segurança, Arthur e Lia se entreolharam. Não havia palavras necessárias. O som distante do motor, crescendo rapidamente, confirmava o que ambos temiam. O caçador havia encontrado sua presa. Nos olhos verdes de Lia, Arthur viu o terror familiar, mas agora havia algo mais. Uma centelha de resolução, nutrida pelas noites de confidências silenciosas e pelo despertar de uma esperança inesperada. Ele segurou o olhar dela, transmitindo uma firmeza silenciosa. Ele conhecia aquela terra como a palma de sua mão calejada. Ricardo podia ter dinheiro e homens, mas não conhecia os segredos das sombras, os sussurros do vento entre as árvores, os caminhos tortuosos que serpenteavam pela propriedade. Ele conhece você, Arthur disse, a voz calma apesar da urgência da situação. Mas eu conheço cada centímetro deste lugar. Nós não vamos fugir, vamos usar isso. Ele gesticulou para a janela escura, para o mundo lá fora que ele sempre considerara seu refúgio solitário e que agora se tornaria seu campo de batalha. Lia assentiu, um fio de coragem se tecendo através de seu medo. A passividade que a paralisara sob o olhar de Ricardo estava se desfazendo, substituída por uma determinação nascida da necessidade e da inesperada proteção que encontrara. Ele é arrogante, ela sussurrou, a voz tensa, mas firme.
Ele subestima tudo o que não pode comprar. Ele trará homens, mas eles seguirão as ordens dele cegamente. Eles esperarão que eu esteja encolhida em um canto, implorando por misericórdia. Naquele instante, a batalha deixou de ser apenas de Lia, tornou-se deles. Um fazendeiro solitário defendendo não apenas seu lar, mas também a frágil esperança que havia florescido em seu coração. Uma mulher fugitiva encontrando força não apenas para escapar de seu passado, mas para lutar por um futuro que até então parecia inatingível. Os faróis dos carros iluminaram o celeiro e a casa, transformando a escuridão em um palco dramático. As portas dos veículos se abriram com um clique seco, e as figuras de Ricardo e seus 2 capangas emergiram na noite. Ricardo, com sua impecável jaqueta de couro e a expressão de fúria controlada estampada no rosto, parecia um predador confiante em sua vitória. Arthur e Lia já não estavam mais na cozinha. Moviam-se em sincronia silenciosa pela casa escura. Arthur pegou o lampião, não para iluminar o caminho, mas para usá-lo estrategicamente. Lia conhecia a planta da casa e sussurrou um plano rápido, apontando para a porta dos fundos e a trilha que levava ao antigo celeiro de grãos, um anexo menor e mais isolado. Ele pensará que fugimos pela estrada, ela murmurou. Vamos dar a ele algo diferente para caçar. Enquanto Ricardo e seus homens se aproximavam da porta da frente, batendo com impaciência, Arthur e Lia já estavam na escuridão dos fundos. O vento uivava entre as árvores, abafando seus passos enquanto corriam pela trilha irregular. O celeiro de grãos era um prédio antigo, com um piso de madeira instável suspenso sobre o antigo silo. Era um lugar perigoso se não conhecido, e Arthur conhecia cada tábua solta, cada sombra traiçoeira. Dentro do celeiro principal, os capangas de Ricardo arrombavam a porta com um estrondo. Suas vozes raivosas ecoavam na escuridão. "Ela não está aqui!" gritou um deles. "Vargas vai nos matar se não a encontrarmos." A frustração deles era palpável, e era exatamente o que Arthur e Lia esperavam. Enquanto os homens vasculhavam o celeiro principal, Arthur e Lia se esgueiravam pelo celeiro de grãos. A luz fraca da lua que entrava pelas frestas nas paredes de madeira criava um jogo de sombras fantasmagórico. "O piso aqui não é seguro", Arthur sussurrou, apontando para algumas tábuas visivelmente podres. "Se pisarem no lugar errado..." Ele não precisou completar a frase. Lia observou com atenção enquanto Arthur movia alguns fardos de feno seco, bloqueando parcialmente a entrada do celeiro de grãos e criando uma barreira improvisada. Ele pegou uma velha corda grossa que estava pendurada em uma viga e a amarrou a outra pilha de feno, deixando a ponta solta. "Se eles tentarem passar por ali", ele explicou, "eu puxo a corda." O som de passos apressados se aproximava do lado de fora do celeiro de grãos. "Eles estão vindo para cá", Lia sussurrou, o medo apertando seu peito, mas sua mente trabalhando rapidamente. "Ele vai pensar que nos escondemos no lugar mais óbvio. Então vamos dar a ele algo ainda mais óbvio para encontrar." Arthur respondeu, um brilho estratégico nos olhos. Ele acendeu o lampião, a luz tremeluzindo em seu rosto determinado. "Você vai para os fundos. Eu vou fazer barulho aqui." "Não, Arthur", Lia disse rapidamente. "Ele me conhece. Ele esperará que eu esteja com medo e me esconda. Eu serei a isca." A ideia era arriscada, mas continha uma lógica inegável. Ricardo a subestimaria, confiante de que seu medo a paralisaria. Ela usaria essa expectativa contra ele. "Fique perto da porta dos fundos", Arthur instruiu. "Se as coisas ficarem perigosas, saia daqui. Eu darei um jeito de..." "Nós daremos um jeito", Lia o interrompeu, sua voz firme. "Juntos." Ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro dela. Medo, sim, mas também uma crescente raiva contra o homem que tentara controlá-la, que a caçava como se ela fosse sua propriedade. E uma inesperada onda de gratidão e algo mais profundo por Arthur, o estranho que a acolhera e agora lutava ao seu lado. Com um último olhar trocado, carregado de apreensão e determinação, eles se separaram. Arthur ficou no celeiro de grãos com o lampião, fazendo barulho ao mover ferramentas e derrubar latas vazias, criando a ilusão de sua presença ali. Lia correu silenciosamente para a porta dos fundos, esgueirando-se para fora na escuridão da noite. Os passos do lado de fora se tornaram mais altos, mais urgentes.
A voz de Ricardo ecoou, carregada de impaciência e raiva. Eu sei que vocês estão aí. É melhor saírem agora, Lia, antes que as coisas fiquem feias. Lia se escondeu atrás de um grupo de árvores, o coração batendo forte contra as costelas. Ela esperou até ouvir a porta do celeiro de grãos ser aberta com um estrondo, e as vozes dos capangas ecoarem lá dentro, antes de agir. Com um grito agudo, carregado de terror fingido, ela correu para o lado da casa em direção à varanda da frente, gritando por socorro. Sua voz cortou a noite, clara e desesperada. Era um chamado que Ricardo não poderia ignorar. Sua presa estava à vista, vulnerável e aterrorizada, exatamente como ele esperava. Lia! Ricardo gritou, sua voz cheia de triunfo. Ele saiu do celeiro de grãos, seguido por seus homens correndo na direção da voz dela. Arthur observou da escuridão do celeiro, o lampião apagado agora. O plano estava em ação. Lia estava atraindo-os para a armadilha. A perseguição se moveu rapidamente para a frente da casa. Lia correu pela varanda, tropeçando propositalmente, seu grito ecoando novamente. Ricardo e seus capangas a alcançaram rapidamente. Finalmente! Ricardo exclamou, agarrando o braço dela com força. Você achou mesmo que poderia fugir de mim? Seu sorriso era frio e vitorioso. Agora vamos para casa. Seu surto de estresse acabou. Mas a mulher que ele segurava não era a mesma que fugira desesperadamente 2 noites antes. Em seus olhos verdes, Ricardo não viu mais o terror paralisante. Havia uma determinação firme, uma coragem recém-descoberta. Eu não estou voltando com você, Ricardo, Lia disse, sua voz tremendo um pouco, mas firme. A arrogância de Ricardo se transformou em raiva. Não seja ridícula, Lia. Você não tem escolha. Naquele instante, Arthur surgiu da escuridão da lateral da casa. Ele não correu, não gritou. Sua presença era silenciosa, mas imponente. Ele parou a alguns metros de distância, o rosto sombreado, mas seus olhos azuis fixos em Ricardo. Ela está certa, Arthur disse, sua voz baixa e carregada de uma resolução inabalável. Ela tem uma escolha. E ela escolheu ficar. Ricardo soltou o braço de Lia, virando-se para enfrentar Arthur com um sorriso de escárnio. Quem é você, seu caipira? Onde ela se escondeu? Você a ajudou a fugir? Você vai se arrepender disso. Ela não estava se escondendo, Arthur respondeu calmamente. Ela encontrou refúgio, e este é o meu lar. Você não tem direito de invadi-lo. A raiva de Ricardo borbulhava à superfície. Essa mulher é minha noiva. Ela pertence a mim. Ninguém pertence a ninguém. Lia interveio, dando um passo à frente, ficando ao lado de Arthur. Sua voz agora era forte e clara, sem traços do medo que a dominara por tanto tempo. Eu não sou sua propriedade, Ricardo. Eu fugi porque não aguentava mais você. Eu fugi para ser livre. As palavras dela atingiram Ricardo como um tapa. A humilhação de ser rejeitado daquela forma diante de seus homens o cegou de fúria. Sua ingrata, ele vociferou avançando em direção a Lia. Você vai se arrepender de ter feito isso. No momento em que Ricardo avançou, cego pela raiva, ele não percebeu a ligeira mudança na postura de Arthur. O olhar rápido que ele trocou com Lia. Ele não viu a tábua solta no assoalho da varanda, cuidadosamente desprendida por Arthur momentos antes. O pé de Ricardo prendeu-se na tábua solta. Houve um estalo seco, e o corpo de Ricardo desequilibrou, caindo para frente com um grito de surpresa e raiva. Seus capangas hesitaram por um instante, confusos, antes de correrem para ajudá-lo. A vitória não veio de uma luta brutal, mas de uma estratégia inteligente e da coragem de Lia em confrontar seu opressor. Enquanto Ricardo gritava ordens para seus homens, presos em sua própria fúria e na inesperada reviravolta dos acontecimentos, Arthur pegou o lampião e o acendeu, iluminando a cena. Vá embora, Ricardo, Arthur disse, sua voz firme e sem hesitação. Ela não vai voltar com você, e eu vou proteger este lugar. A humilhação e a raiva ferviam no rosto de Ricardo enquanto seus homens o ajudavam a se levantar, mancando levemente. Ele olhou para Lia, seus olhos escuros cheios de ódio. Você vai pagar por isso, ele sibilou. Vocês dois vão pagar. Mas no olhar de Lia, ele não viu mais medo. Viu uma resolução inabalável. Ela estava ao lado de Arthur, e naquele momento, eles eram uma força unida. Com um último olhar furioso para o casal,
Ricardo deu as costas e caminhou mancando em direção aos seus carros, seguido por seus capangas. O ronco do motor de luxo, antes arrogante, agora soava como uma retirada derrotada, enquanto os veículos desapareciam na escuridão da noite, deixando para trás um silêncio pesado, mas desta vez um silêncio carregado de uma vitória frágil e da promessa de um novo começo. Quando o som dos motores desapareceu na distância, um silêncio profundo e pesado desceu sobre a fazenda Vale Sereno. Não era o silêncio vazio da solidão de Arthur, nem o silêncio tenso do medo de Lia. Era o silêncio do depois da batalha, o momento em que a adrenalina cede e o corpo se lembra do cansaço e a mente da gravidade do que acabou de acontecer. Lia tremia, não de frio, mas da energia nervosa que ainda corria por suas veias. Arthur, vendo isso, moveu-se instintivamente. Ele tirou o próprio casaco de flanela grossa e o colocou sobre os ombros dela, envolvendo-a em um abraço que era tanto de proteção quanto de consolo. Pela primeira vez, ela não se encolheu com o toque. Ela se inclinou contra ele, absorvendo o calor e a solidez de sua presença, e finalmente permitiu que as lágrimas que segurara com tanta força rolassem por seu rosto. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de uma tristeza profunda pelo que fora forçada a passar, mas também de uma gratidão avassaladora. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, uma rocha no meio da tempestade dela, até que os soluços se acalmassem e se transformassem em uma respiração mais estável. Na luz do lampião, ele olhou para a tábua quebrada na varanda, a cicatriz imediata do confronto. "Vamos entrar", ele disse suavemente. Amanhã a gente conserta." Naquela noite, ninguém dormiu direito. Mas pela primeira vez a insônia não era fruto da solidão ou do medo. Era o zumbido de uma vida que havia sido defendida, de um futuro que, contra todas as probabilidades, havia sido conquistado. O dia seguinte nasceu claro e límpido, como se a própria natureza quisesse lavar a sujeira da noite anterior. O ar estava fresco e o orvalho brilhava sobre a grama. Depois de um café da manhã silencioso, mas carregado de um entendimento mútuo, eles saíram para a varanda. A tábua quebrada era um lembrete feio e gritante. O concerto começou. Não houve uma discussão sobre o que fazer. Eles simplesmente começaram a trabalhar, movendo-se em uma harmonia tácita. Arthur foi até sua oficina e voltou com uma prancha de carvalho nova e suas ferramentas. Ele mediu e serrou a madeira com uma precisão nascida de anos de prática, os músculos de seus braços se movendo com uma força contida. Lia, observando-o, sentiu-se compelida a participar. Pegou um pedaço de lixa e, quando ele terminou de cortar, começou a alisar as bordas da nova tábua, suas mãos movendo-se com um cuidado meticuloso. O trabalho era um bálsamo. O som da serra, o cheiro da madeira recém-cortada, o esforço físico. Cada ato de reparo era um passo para longe da violência da noite anterior. Eles estavam, literalmente, consertando o mundo que quase haviam perdido. Enquanto Arthur arrancava os restos da tábua velha com um pé de cabra, Lia varria os destroços. Quando ele posicionou a nova prancha, foi ela quem lhe passou os pregos um por um. Suas mãos se roçaram várias vezes, e esses toques fugazes eram mais íntimos do que qualquer palavra. Eram a confirmação de uma parceria forjada no fogo. Quando o último prego foi martelado, selando a última cicatriz visível na fazenda, eles deram um passo para trás para admirar o trabalho. A nova tábua se destacava, mais clara que as outras, envelhecidas pelo tempo. Não era uma tentativa de apagar o que aconteceu, mas de integrar a experiência, de mostrar que a estrutura havia sido testada e reforçada. Naquela exaustão compartilhada, eles encontraram uma intimidade mais profunda do que qualquer coisa que já haviam conhecido. Arthur olhou para Lia. O sol da tarde banhava seus cabelos de ouro, e a fuligem e o medo de dias atrás haviam sido completamente lavados, revelando uma força e uma beleza que o deixaram sem fôlego. Ele viu nela não a fugitiva que encontrara, mas a mulher que o acordara de um sono de 7 anos, a mulher que o ensinara a viver novamente. As semanas que se seguiram transformaram a fazenda. O outono chegou com toda a sua glória, pintando as folhas dos ipês com tons de ouro e fogo. A ameaça de Ricardo parecia recuar para o reino de um pesadelo distante.
Arthur havia feito uma queixa formal de invasão de propriedade, criando uma barreira legal que, ambos esperavam, seria suficiente para manter Ricardo à distância. A paz que se instalou não era a antiga paz vazia de Arthur, mas uma paz nova, vibrante e cheia de presença. Lia floresceu. Ela aprendeu os ritmos da terra, o nome dos pássaros, a diferença entre as nuvens que traziam chuva e as que apenas passeavam. A fazenda, que a princípio fora seu esconderijo, tornara-se seu lar. E Arthur, que a princípio fora seu guardião relutante, tornara-se seu companheiro. Ele se apaixonou por ela nos pequenos momentos, na maneira como ela ria quando um dos bezerros fazia algo desajeitado, na concentração em seu rosto enquanto aprendia a amassar o pão, no jeito como ela parava na varanda todas as noites para observar o pôr do sol, uma expressão de pura gratidão em seu rosto. Ele percebeu que o silêncio que ele tanto prezava só era verdadeiramente belo quando tinha a promessa da voz dela para quebrá-lo. Numa tarde de sábado, enquanto o sol começava sua descida preguiçosa, ele soube o que precisava fazer. Ele a chamou para uma caminhada e a levou até o ponto mais alto de suas terras, uma colina suave de onde se podia ver todo o vale. No topo da colina, um carvalho antigo e imponente erguia seus galhos para o céu, uma testemunha silenciosa de gerações. Enquanto Lia admirava a vista, o coração de Arthur batia forte contra suas costelas, um tambor de guerra anunciando a batalha mais aterrorizante e importante de sua vida. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo gasta. Dentro, um anel simples, de ouro trabalhado, com uma pequena safira azul, da cor de seus olhos. Pertencera à sua avó. Lia, ele começou, a voz um pouco instável, mas cheia de uma certeza que o surpreendeu. Ela se virou para ele, e seus olhos verdes se arregalaram ao ver a caixa em sua mão. Por 7 anos, ele continuou, a voz ganhando força. Esta terra, esta casa, tudo estava morrendo comigo. Eu estava apenas existindo, esperando o tempo passar. Eu pensei que isso era paz, mas era apenas desistência. Ele deu um passo em direção a ela. Então, naquela noite, eu ouvi um grito. E você apareceu. Você trouxe o caos, o medo, o perigo, e você trouxe a vida de volta. Você me forçou a sentir de novo, a lutar de novo. A casa só é um lar porque você está nela, Lia. O sol só parece valer a pena porque eu sei que vou ver seu rosto iluminado por ele. Ele abriu a caixa, revelando o anel. Eu não tenho muito a oferecer além de amanheceres e trabalho duro, de invernos frios e verões quentes, mas eu ofereço tudo o que sou e tudo o que tenho. Cada palmo desta terra, cada batida do meu coração. Ele estendeu o anel. Case-se comigo, Lia. Construa uma vida comigo aqui. Lágrimas rolaram pelo rosto de Lia, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria, um rio que lavava os últimos vestígios de medo e dor de sua alma. Em sua mente, o anel de diamante pesado e frio de Ricardo se dissolveu, substituído por aquela pequena e honesta promessa de ouro e safira. Sim, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Sim, Arthur. 1000 vezes sim. Ele pegou a mão dela, a mão que havia lixado a tábua de sua varanda, e deslizou o anel em seu dedo. Encaixou-se perfeitamente. E ali, sob o olhar do velho carvalho, ele a beijou. Foi um beijo que selou o passado e prometeu o futuro. Um beijo que não tinha nada de fuga e tudo de chegada. O inverno rigoroso daquele ano deu lugar a uma primavera vibrante e cheia de promessas. E foi quando as primeiras flores silvestres cobriram os campos que eles defenderam juntos que Arthur e Lia se casaram. A cerimônia aconteceu sob o grande carvalho na colina, o mesmo lugar do pedido. Foi um evento simples e profundamente significativo. Não havia centenas de convidados, apenas um juiz de paz da cidade vizinha e um casal de velhos amigos de Arthur, que olhavam com sorrisos emocionados. Lia usava um vestido branco simples de algodão e uma coroa de flores do campo nos cabelos. Arthur, em sua melhor camisa, nunca parecera tão alto ou tão feliz. A fazenda, antes um símbolo de isolamento e luto, agora era oficialmente um lugar de união e celebração. A alegria daquele dia mal havia se assentado quando uma nova esperança, mais silenciosa e profunda, começou a crescer. O verão chegou, quente e generoso, trazendo consigo a promessa de uma colheita dupla.
Nos campos, o milho crescia forte e dourado, sob o olhar atento e satisfeito de Arthur. Dentro da casa, a barriga de Lia se arredondava a cada dia, guardando o futuro que eles haviam semeado juntos. A notícia veio em uma consulta de rotina no pequeno consultório médico da cidade. O doutor, um homem de cabelos brancos e sorriso gentil, passou o aparelho de ultrassom sobre a barriga de Lia, os olhos fixos na tela. Bem, Arthur, Lia, parece que a colheita de vocês este ano será mais abundante do que o esperado. Ele virou a tela para eles. Parabéns, vocês estão esperando gêmeos. Arthur e Lia se entreolharam, os olhos arregalados em choque, que rapidamente se transformou em uma risada de pura incredulidade e alegria. Gêmeos. A vida, depois de tanto tirar, agora lhes dava em dobro. As noites de verão na varanda tornaram-se um ritual sagrado. Arthur terminava seu longo dia de trabalho e se sentava ao lado dela na cadeira de balanço. Colocava a mão grande e gentil sobre o ventre proeminente de Lia e ficava em silêncio, sentindo não apenas um, mas dois movimentos sutis, duas pequenas vidas que eram a prova viva de seu amor. Ele conversava com os bebês, contando-lhes sobre a terra que os esperava, sobre o cão fiel que seria seu companheiro e sobre a mãe corajosa que eles tinham. No auge do outono, quando a fazenda estava mais próspera e colorida do que nunca, a casa se encheu não com um, mas com dois choros vigorosos e saudáveis. Duas meninas, perfeitas, idênticas, de bochechas rosadas e com tufos de cabelo muito fino e claro, herdados da mãe. Eles as chamaram de Aurora e Elara. Aurora pela promessa de um novo amanhecer que Lia trouxera para a vida de Arthur, pela luz que ela irradiou na escuridão dele. Elara, em homenagem à memória que Arthur finalmente pôde guardar com amor sereno, sem a sombra da dor. Não era uma substituição, mas uma continuação. Era a forma de dizer que o amor do passado não era apagado pelo amor do presente, mas que ambos podiam coexistir, tecendo a rica tapeçaria de uma vida. Algumas semanas depois, a rotina da casa havia se transformado em um caos feliz. A cozinha, antes imaculada e silenciosa, agora tinha o cheiro doce de leite de bebê misturado ao de café fresco e o som constante de pequenos resmungos e suspiros. Fraldas secavam ao sol, e pequenos macacões coloridos pareciam enfeitar cada canto. Num fim de tarde, Arthur entrou em casa, vindo do campo, o cansaço do dia em seus ombros e a poeira da terra em suas botas. Mas todo o cansaço se desfez no instante em que ele cruzou a porta e viu a cena à sua frente. Lia estava sentada na velha poltrona, com a pequena Elara adormecida em seu peito, o rostinho sereno. No berço ao lado, a pequena Aurora agitava os bracinhos e as perninhas, os olhos muito abertos e curiosos. Ao ver o pai, ela soltou um pequeno som, um gorgolejar que era a mais pura música. Arthur se aproximou, o coração transbordando. Ele pegou a Aurora nos braços. A menina era tão pequena, mas tão cheia de vida. Ela agarrou o dedo calejado dele com sua mãozinha minúscula e a risada que escapou dos lábios de Arthur foi o som mais genuíno e precioso que ele já produzira. Mais tarde, com as meninas adormecidas em seus berços, Arthur e Lia se sentaram na varanda, nas duas cadeiras de balanço. Entre eles, dois pequenos berços de madeira, que Arthur mesmo fizera, balançavam suavemente com a brisa da noite. O silêncio voltou à fazenda, mas era um silêncio completamente diferente. Não era vazio. Era preenchido pela respiração suave de suas filhas, pelo conforto da presença um do outro, pela paz de um lar completo. Arthur olhou para o rosto de sua esposa, iluminado pela lua, e depois para as duas pequenas bênçãos que dormiam tranquilamente. Ele pensou no grito que, há pouco mais de um ano, havia quebrado sua solidão de forma tão violenta. Ele não poderia imaginar naquela noite aterrorizante, enquanto caminhava com o lampião em direção ao celeiro, que aquele som desesperado não era um fim, era o prelúdio, a primeira nota discordante e chocante da mais bela, rica e extraordinária sinfonia que sua vida jamais conheceria. O que ele encontrou no celeiro não foi apenas uma noiva em fuga, mas o fim de sua própria solidão e o começo de tudo. E assim, a fazenda que antes era um lugar de silêncio e dor, hoje é um lar cheio de risadas e esperança. Aqui termina a história de Arthur e Lia. E aí, se emocionou com essa jornada?
Se a história de como um grito na madrugada pôde curar 2 almas solitárias te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também nos mostra que histórias de recomeço, como a deles, aquecem o seu coração e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.